Oiê, que maravilha a gente se encontrar para despertar nossas forças, não é verdade? Sou Angélica Cunha, treinadora, mentora em inteligência emocional, consultora da Rede Mundial de Oração do Papa, apostolado da oração e MEG. Também escrevo para a revista Mensageiro do Coração de Jesus. Bom, no episódio anterior eu falei do AA, o grande mudador de hábitos, não é? Falei dos marqueteiros, não falei? Mas agora o que eu quero que você faça? Curta este vídeo, compartilhe. Vamos chegar na meta? 100 mil inscritos até o final desse ano? Bora lá? Você ajuda a gente? Vai ser muito bom a gente poder evangelizar e levar informação para mais pessoas, viu? Muito obrigada por você nos ajudar. Bom, eu falei para você do AA e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mudança de hábito. Não é o filme, gente, não é. Aqui é o filme da vida. Bom, como os hábitos mudam? A gente sabe que um hábito ele não pode ser erradicado, tá? Ele não vai sumir da nossa cabeça, não. A nossa cabeça ele vai ficar guardadinho, registrado lá dentro, mas você vai pôr ele para dormir, você vai substituí-lo, ok? É que nem um HD interno. Tá? Você tem lá na sua plaquinha de memória tudo lá gravadinho. Você não vai apagar aquilo, você vai colocar coisinhas novas, tá bom? Para que um hábito continue mudado, né, seja mudado, as pessoas precisam, em primeiro lugar, acreditar que a mudança é possível. Eu falei de parar de fumar, né? Se você quer parar de fumar, no outro episódio, se você quer perder peso, se você quiser, que nem eu, parar de tomar refrigerante. Pessoas que eu treinei, por exemplo, deixaram de roer as unhas. Olha que legal! A evidência é clara. Se você quer mudar um hábito, você precisa encontrar uma rotina alternativa. E suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo, tá? A fé é essencial, gente. E ela cresce a partir de uma experiência comunitária, mesmo que essa comunidade possua apenas 2 pessoas. É legal você partilhar isso com alguém, você ter alguém que te ajude também, uma rede de apoio, sabe? Alguém que saiba que você está fazendo essa mudança e quando você dá uma derrapada ali, porque acontece, claro, né? Antes de melhorar, piora, eu sempre falo isso. Antes de melhorar, piora. Então, quando você dá essa derrapada, tem alguém ali para te fortalecer. E você acredite que a mudança pode acontecer, tá? Alcoólatras podem parar de beber. Fumantes podem largar o cigarro. Eternos perdedores podem virar campeões. Você pode sim parar de roer as unhas ou de fazer lanche no trabalho, de gritar com seus filhos, de passar a noite acordado ou se atormentar com pequenas preocupações. Você pode mudar tudo isso. Vamos lá, vou te explicar o modelo então. Primeiro, identifique a rotina, o hábito que você quer mudar. Depois você vai experimentar aí as recompensas que você vai ter, que você tem com essa rotina. E vou pedir para você isolar a deixa, você entender a deixa. E aí você vai ter um plano para você mudar tudo isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, identifique a rotina. É o mais óbvio, é o comportamento que você quer mudar. Então, o hábito que você quer mudar, tá ali. Qual é a deixa para essa rotina? O que desperta você fazer isso? Lembra que eu falei do cigarro em outro episódio? A pessoa que ia fumar, ela ficava estressada e ia fumar. De repente, uma pessoa, quando ela tem uma rotina que é beber, por exemplo, um mau hábito, beber, ela de repente pode ter passado por alguma frustração, algum momento de ansiedade. Essa é a deixa, entendeu? Tenta descobrir o que acontece antes do hábito. Para descobrir isso, você vai fazer um experimento. Vamos lá. Experimente com recompensas. Quando eu expliquei em outro episódio que o cigarro, depois de ser fumado o cigarro, a pessoa sentia um alívio, desanuviava, tal, você vai pensar nas recompensas, porque isso aqui era a recompensa do hábito, né? Desanuviar, relaxar, isso aqui era a recompensa. E as recompensas, elas são muito poderosas porque elas satisfazem anseios.
Para descobrir os anseios, né, que estão movendo os hábitos específicos, é útil você experimentar recompensas diferentes. Isso talvez leve alguns dias, uma semana ou mais, mas você vai testando. E durante esse período, você não deve sentir nenhuma pressão para você fazer uma mudança real. Você vai fazer, tô no experimento, tá? No primeiro dia do experimento, quando você sentir um impulso, ajuste a sua rotina de modo que ela proporcione uma recompensa diferente. O que você escolhe fazer em vez de praticar um hábito não é importante. O objetivo é você testar hipóteses diferentes para determinar qual anseio está impulsionando a sua rotina. O que é o anseio? É aquela espera pela recompensa. Enquanto você testa 4, 5 recompensas diferentes, você pode usar um velho truque para procurar padrões. Depois de cada atividade, você anotar um pedaço de papel as primeiras 3 coisas que vierem à sua mente quando você voltar para a sua mesa. Podem ser emoções, pensamentos aleatórios, reflexões sobre como você está se sentindo, ou apenas as primeiras 3 palavras que surgirem na sua cabeça. Então é assim, quando você fez o hábito, teve a sua recompensa, o que veio na sua cabeça? Você anota as 3 primeiras palavras. Então, você vai programar o seu alarme do relógio ou computador para 15 minutos. Quando ele tocar, você vai perguntar a si mesmo: eu ainda sinto o impulso de praticar esse hábito? Escrever 3 coisas, mesmo se forem palavras sem sentido, logo que você voltou do hábito, é importante por 2 motivos. Primeiro, isso força uma consciência momentânea do que você está pensando ou sentindo. Estar ciente dos seus impulsos habituais, né? Isso daí, escrever 3 palavras, obriga você a ter um momento de atenção. Então, você vai estar consciente depois da prática do hábito e da recompensa. Estudos indicam que anotar umas poucas palavras ajuda você a lembrar depois do que estava pensando naquele momento. Ao final do experimento, quando você reler suas anotações, será muito mais fácil lembrar o que você estava pensando e sentindo naquele exato instante, pois aquelas palavras que você escreveu vão despertar uma onda de memória. E por que eu falei para você do alarme de 15 minutos? Porque a ideia desses testes é determinar qual é a recompensa pela qual você está ansiando. 15 minutos depois, você ainda anseia por isso? Você ainda vai querer essa recompensa? Experimentando diferentes recompensas, você pode isolar qual é realmente o seu anseio, algo essencial para reestruturar o seu hábito. Uma vez que você descobriu a rotina e a recompensa, só falta identificar a deixa, tá? Gente, isso tudo vai fazer mais sentido quando eu unir todas essas ideias com você. A gente vai fazer um pequeno intervalo, já eu volto com o terceiro passo. Você já imaginou fazer parte de uma grande rede que une milhares de corações no mundo inteiro? O Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, é essa rede de fé que leva esperança, evangeliza e sustenta tantas famílias na força do Sagrado Coração de Jesus. Agora você também pode ser parte desta obra. Participe da campanha Amigos do Apostolado da Oração. Com a sua colaboração, ajudamos a levar a mensagem do Evangelho, formamos jovens no MEG e espalhamos a devoção ao coração de Cristo em cada canto do Brasil. Ligue, entre em contato conosco e faça parte desta família de oração e evangelização. 11 2495 5201 é o nosso telefone. Vou repetir: 11 2495 5201. Porque quando o seu coração se une ao de Jesus, o mundo inteiro é alcançado pelo amor. Bom, eu falei para você do primeiro passo, que era você entender a sua rotina. Eu falei para você, quando você tiver algum hábito, você ir testando recompensas diferentes. E eu falei para você também, logo que você chegar do hábito que você praticou, não é para você parar o hábito, é para você testá-lo. Você anotar as 3 primeiras palavras que vêm na sua cabeça, tá? Terceiro passo, isole a deixa. O motivo para que seja tão difícil identificar as deixas que deflagram, mostram nossos hábitos, é porque há informações demais nos bombardeando enquanto nossos comportamentos se manifestam. Pergunte a você mesmo,
Você toma café da manhã num certo horário todo dia porque você está com fome? Ou porque o relógio diz que são 7h30? Ou porque seus filhos começaram a comer? Ou porque você está vestido e é nesse momento que o hábito do café da manhã entra em ação? Ou porque você vai trabalhar às 8, tá? Então você vai começar a se perguntar. Experimentos mostraram que quase todas as deixas habituais, então tudo aquilo que vai impulsionar o hábito, se encaixa em uma entre 5 categorias: lugar, hora, estado emocional, outras pessoas e ação imediatamente anterior. Tá? Então, o que acontece? Quando você praticar um hábito, você anota 5 coisas no instante em que esse impulso surge. Onde é que você está quando você vai praticar o hábito? Que horas são? Qual é o seu estado emocional? Quem mais está por perto de você aí? Qual foi a ação anterior ao impulso? Respondi um e-mail? Olhei uma mensagem no WhatsApp? Recebi uma ligação? Conversei com alguém? Quarto passo, tenha um plano. Uma vez que você descobriu qual é o loop do seu hábito, você identificou a recompensa que está movendo o seu comportamento, a deixa que faz você criar essa rotina. Você pode começar a alterar o comportamento. Você pode mudar para uma rotina melhor, planejando-se para a deixa e escolhendo um comportamento que ofereça a recompensa pela qual você está ansiando. É de um plano que você precisa. Quando eu vejo a deixa, quando eu vou fazer a rotina, que é o hábito, para obter a recompensa, né, para reprogramar essa fórmula, a gente precisa começar a fazer escolhas outra vez, mudar outra vez, tá? Aí você pode me perguntar, quanto tempo leva para mudar um hábito? Quanto tempo vou ficar fazendo teste? Faz teste uns 5 dias, no máximo uma semana, para você ir mudando o teu hábito, você entender o que é o hábito, a deixa, a recompensa, reconhecer esse loop do hábito, tá? Às vezes a mudança leva um bom tempo, às vezes exige uma série de experimentos e fracassos. Eu falei, antes de melhorar, piora. Mas uma vez que você entende como um hábito funciona, que você diagnostica a deixa, a rotina e a recompensa, você ganha poder sobre ele. Tem uma corrente de estudiosos que falam que bastam 21 dias para uma mudança de hábito acontecer. Outros dizem 3 meses. Teve um estudo em 2021, se eu não me engano, falavam que era 60 dias, com certeza. Eu, por exemplo, para mudar o meu horário de dormir e de acordar, 7 dias são suficientes. Uma semana me muda completamente o meu horário, tá? Então, exigem hábitos que existem menos esforço, que nem o meu. Mas existe gente que demora 6 meses para acostumar a ir à academia. Minha amiga foi assim. Então, para o nosso cérebro, existe o mesmo esforço também, gente, para mudar um hábito. Tá? Para o cérebro é ilimitado, nada é fácil ou difícil. É um hábito terrível, é um hábito simples. Para ele é um esforço que ele vai fazer em ponto, entendeu? Você vai escolher o hábito que quer mudar e começa a trabalhar em cima de só um, tá, gente? Mudar mais de um é muita coisa para o seu cérebro, para o meu cérebro não dá. Escolhe um só. As mudanças gradativas são pequenas vitórias. Se você tiver alguma dúvida, inclusive, você pode mandar pelo direct do Instagram, tá bom? @AngelicaCunhaOficial, que eu respondo para você. Eu falei para você de mudar um hábito. Mas eu, por exemplo, para ir à academia, que sempre foi uma tragédia para mim, o que eu fiz? Eu construí uma rede de apoio. Quem era meu apoio? Uma amiga. Uma amiga que podia ir no mesmo horário que eu e nos mesmos dias que eu. Então, o que a gente fez? Dava tal horário, eu sabia a hora que eu tinha que almoçar. 11h30 eu parava para almoçar, porque eu ia às 14h, que é o único horário que eu conseguia fugir para poder ir. Na época do trabalho, tudo tal, minha rotina, era o melhor horário para eu ir. O que acontecia? 11h50 tinha o despertador para ir para academia, que era pertinho. A gente se encontrava lá, quem chegou avisou primeiro. Vamos lá para a máquina, faz 1 hora de exercício ali na academia. Bora! Entendeu? E qual era a nossa recompensa? Não foi difícil, entendeu? Começar a academia. Depois continuar aquela constante. Por que eu peguei a rede de apoio? Uma ajudando a outra. Quando uma tinha vontade de parar, a outra puxava. Entendeu? Então, você ter a rede de apoio é legal também. Qual que era, gente? Então, tocou o despertador para academia, a minha deixa. A minha rotina, ir para academia, a recompensa feliz da vida, não é? Fazendo exercício físico, que é que eu falo para todo mundo aqui toda vez, praticamente, para fazer. Então, eu estou sendo congruente com aquilo que eu falo para você,
não é verdade? Então, essa é a minha recompensa. Putz, eu tô fazendo aquilo que eu falo pro pessoal fazer, olha que legal, né? Fora, né, que a gente vai ficando mais durinha. Então, na verdade, é muito legal quando a gente vai construir um hábito novo. Angélica, quanto tempo para a gente acostumar a ir na academia? 1 semana, 2 meses? Tem gente que é 3, tem gente que são 6. Quer dizer, depende da pessoa e depende do hábito, tá bom? O que é importante você entender? O que impulsiona? O que me dá vontade de fazer aquele hábito? Qual é o hábito que eu tenho? É bom? É ruim? Quero mudar? Quero inserir um hábito novo? E depois, qual é a recompensa? O que vai me fazer ansiar por praticar esse hábito e ter uma recompensa depois? É isso que a gente tem que entender. E do mau hábito também, por exemplo, procrastinar. Se você tem o mau hábito de procrastinar, o que acontece? Qual é a deixa? De repente é uma tarefa difícil, de repente é algo novo, de repente é algo que te deixa inseguro, que você tem medo de fazer, você não quer passar carão. Então essa é a deixa, o medo. Aí você vai lá e faz o quê? Procrastina. Qual é a recompensa? Você se alivia na hora, você assiste uma série, se emociona, chora, se alegra, não é? Vai dar uma voltinha, passeia, fica desanuviado, feliz. Só que a procrastinação, qual que é o problema dela? Depois vem um peso na consciência, entende? Sempre tem depois uma consequência. Então a procrastinação, que é o postergar, a famosa frase, né, deixar para depois, a arte de deixar para depois, isso tudo pode ser alterado com essa mudança de hábito. Se você tiver dúvida, escreve no comentário. Se foi muito complicado para você, eu tiver que mastigar um pouquinho mais esse conteúdo, eu mastigo o conteúdo também, deixo mais facinho, tá bom? Mas manda um direct para mim que eu vou responder para você com certeza. Maravilha? A gente se encontra no próximo episódio, a gente vai falar de temperamentos. Que delícia! Beijo, até! Eu quero lembrar você que este programa, ele está no canal do Apostolado da Oração Brasil. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações quando tiver coisa nova, curte esse vídeo, compartilhe, vai ser uma alegria estar junto com mais pessoas que gostam de ter mensagens boas, gostam de informação, gostam de desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu conto com você!